Durante séculos, a humanidade acreditou que os deuses eram um mito, até encontrá-los entre as estrelas. Eles não desciam dos céus em chamas, nem falavam por meio de profetas. Não exigiam templos nem oferendas, não prometiam paraísos após a morte. Eles simplesmente chegaram. As primeiras naves apareceram sobre colônias humanas distantes, tão vastas que ocultavam estrelas inteiras. Nenhuma arma foi disparada, nenhuma ameaça foi feita. Apenas uma transmissão curta, clara, impossível de ignorar. Vocês não estão sozinhos. E nunca estiveram. Foi assim que a humanidade conheceu os Aeternos. Eles se apresentavam como guardiões da galáxia, uma raça antiga, surgida antes que a maioria das estrelas tomasse forma definitiva. Detentores de tecnologia tão avançada que parecia violar as leis da física. Capazes de dobrar espaço, moldar matéria, prolongar a vida indefinidamente. Para muitos, eles eram deuses. E os Aeternos não corrigiram essa ideia. Pelo contrário, eles se mostraram benevolentes, ofereceram cura para doenças incuráveis, estabilizaram estrelas instáveis, protegeram sistemas inteiros de ameaças externas. Sob sua presença, guerras cessaram, frotas baixaram as armas. Eles nos salvaram, diziam alguns. Eles nos controlam, diziam outros. A verdade estava em algum ponto entre os dois. Por gerações, a humanidade viveu sob a sombra silenciosa dos Aeternos. Não havia ocupação direta. Não havia governantes alienígenas sentados em tronos humanos. Mas havia limites. Expansão demais? Intervenção. Experimentos proibidos? Bloqueio tecnológico. Armas capazes de destruir sistemas inteiros? Erradicadas antes mesmo de serem testadas. Eles não confiam em nós, dizia o capitão Kyle Riven, observando o céu artificial da estação Atlas. Ou talvez confiem demais, respondeu a doutora Sarah Voss. Confiança suficiente para decidir o que podemos ou não ser. Kyle era soldado, nunca se sentira confortável com deuses observando cada movimento da humanidade. Sarah, por outro lado, era historiadora. Estudava os Aeternos há anos, fascinada e inquieta em igual medida. Nenhuma civilização protege outra por tanto tempo sem um motivo, disse ela. Ninguém é imortal por acaso. A primeira rachadura na imagem divina surgiu com um acidente. Uma nave Aeternia caiu. Não foi abatida, não foi sabotada, simplesmente falhou. Os sensores humanos registraram algo impensável. Sistemas desligando, campos de energia colapsando, tripulantes tentando desesperadamente salvar a própria nave. E falhando. Quando os destroços foram encontrados em um planeta desabitado, a notícia se espalhou como fogo. Os deuses podiam cair. Kyle foi um dos primeiros humanos a pisar no local. O ar ainda vibrava com energia residual. Estruturas impossíveis estavam partidas ao meio, revelando algo chocante. Corpos. Não entidades etéreas, não luz pura, não consciência flutuante. Corpos físicos, sangrando, mortos. Eles morrem, murmurou um soldado. Kyle se ajoelhou ao lado de um deles. A pele brilhava em tons dourados apagados, o rosto estranhamente cansado. Deuses não deveriam parecer cansados, disse Kyle. A reação dos Aeternos foi imediata. Uma frota surgiu sobre o planeta. Não houve ameaça explícita, apenas uma ordem. Abandonem o local. Este evento não lhes diz respeito. Mas já dizia. A humanidade havia visto demais. Sarah foi convocada dias depois. Aeternos raramente falavam diretamente com humanos fora de comunicados oficiais. Aquilo era diferente. Vocês ocultaram isso, disse ela, sem rodeios. Por quê? A entidade diante dela não tinha forma fixa. Mudava sutilmente como se o espaço ao redor estivesse em desacordo com sua existência. Porque a verdade é instável, e civilizações jovens tendem a destruí-la ou a si mesmas.
Vocês não são deuses, são apenas antigos. Antiguidade suficiente para parecer divindade, respondeu ele, mas não suficiente para escapar do fim. Então ela soube. Os Aeternos não eram imortais. Haviam apenas aprendido a prolongar sua própria existência por eras. Transferiam consciência, reconstruíam corpos, manipulavam o tempo biológico. Mas algo estava mudando. Eles estavam morrendo, um a um. O universo está mudando, disse a entidade. Leis que nos sustentavam estão se desfazendo. A era dos deuses está terminando. E o que isso tem a ver conosco? Perguntou Sera. A entidade se aproximou. Tudo. Os Aeternos assumiram o papel de guardiões não por altruísmo, mas por necessidade. Eles sabiam que quando começassem a cair, outras raças se levantariam para ocupar o vácuo de poder. Raças violentas, expansionistas, destrutivas, como a humanidade. Vocês são nossa aposta final, disse o Aeterno, mas ainda são instáveis. Enquanto isso, Caio vestivolava algo ainda mais perturbador. Pequenos grupos de Aeternos começaram a agir sem consenso. Alguns defendiam entregar todo o conhecimento à humanidade. Outros acreditavam que os humanos deveriam ser eliminados antes que se tornassem o próximo erro galáctico. Deuses divididos e deuses em guerra não podiam continuar sendo adorados. O primeiro ataque veio sem aviso. Uma frota aetérnia destruiu uma colônia humana inteira, alegando contenção preventiva. Bilhões morreram em segundos. Eles nos traíram, disse Kyle, com os punhos cerrados. Ou talvez estejam com medo, respondeu Sera. A humanidade reagiu, não com súplicas, com armas. Tecnologia humana por séculos limitada pelos Aeternos foi liberada. Protocolos esquecidos foram ativados. Projetos secretos saíram da sombra. Se eles sangram, disse um general, podem morrer. A guerra que se seguiu não parecia real. Humanos lutando contra seres que por gerações haviam sido tratados como entidades superiores. Cada vitória humana ecoava como um sacrilégio. Mas era possível. Custoso, brutal, imperfeito. Caio liderou uma ofensiva direta contra um bastião aeterno. Pela primeira vez, um deus caiu sob fogo humano consciente. Ele não gritou, não amaldiçoou, apenas olhou para Caio e sorriu. Então chegou a vez de vocês, disse ele antes de morrer. Essas palavras perseguiram Caio. Sera, por outro lado, descobriu a verdade final tarde demais. Os Aeternos não estavam lutando para vencer, estavam lutando para ensinar. Cada falha, cada brecha explorada pelos humanos era observada, registrada, permitida. Eles estão nos treinando, sussurrou Sera, para nos substituírem. O confronto final aconteceu em um sistema binário à beira do colapso. Um último conselho aeterno se reuniu com líderes humanos. A galáxia não pode existir sem guardiões, e nós não duraremos, disse a entidade mais antiga. Então vocês decidiram nos tornar em vocês, disse Kyle. Não, respondeu ela. Vocês decidiram. E se nos recusarmos? Perguntou Sera. Houve uma pausa longa. Então a galáxia aprenderá sozinha, da forma mais dolorosa possível. O último Aeterno morreu dias depois, não em batalha, mas desligando voluntariamente seu próprio núcleo de existência. A guerra acabou, mas o silêncio que veio depois foi pior. Sem deuses, sem guardiões, sem limites impostos por forças superiores. A humanidade olhou para o vazio, e o vazio respondeu com possibilidades infinitas. Caio observava as estrelas quando Sera se aproximou. Eles nos deram tudo, disse ela, e tiraram tudo, ao mesmo tempo. Caio admitiu. Talvez esse sempre tenha sido o teste final, disse ele. Não se somos fortes o bastante para matar deuses, mas se somos sábios o suficiente para não nos tornarmos um. E assim começou uma nova era, não a era dos deuses, mas a era dos deuses mortais.